A paz do Senhor, meus amados irmãos, com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui no nosso podcast da Escola Bíblica Dominical, Igreja Assembleia de Deus, em Altamira, e nós, com muita alegria, estaremos retornando ao estudo da nossa lição, esta lição abençoada, que traz como tema geral a Santíssima Trindade. Neste momento, nós queremos desejar a todos os amados irmãos que são alunos da Escola Dominical, que são professores, que são coordenadores, nós queremos aqui desejar boa Escola Dominical, que o trabalho da Escola Dominical possa ser uma bênção aí na sua congregação, na sua igreja, e que este estudo das Escrituras, através desta lição, seja de fato muito proveitoso para todos os nossos amados irmãos. Estudar a Bíblia, meus irmãos, é algo indispensável para o crente, para todos aqueles que desejam crescer espiritualmente, que desejam estar mais perto de Deus. Quero até aproveitar aqui a oportunidade para convidar os nossos amados irmãos daqui de Altamira e região para o nosso grande seminário que nós teremos agora nos dias 27 e 28 de fevereiro, seminário de discipulado, um seminário muito lindo. Nós teremos aqui com a equipe dos Estados Unidos que estarão vindo para passar este seminário para todos nós e, portanto, será uma bênção. Gostaria de pedir a você que faça a sua inscrição, nós já temos links aí sendo compartilhado aí nos grupos, nas redes sociais, que você possa compartilhar e inscrever também, se fazer a sua inscrição. Todos os que fizerem a sua inscrição irão ganhar uma Bíblia de estudo grande, uma Bíblia grande, né? Não é pequena como essa aqui não, uma Bíblia grande de estudo, né? Aquela Bíblia de estudo de Jimmy Swaggart, uma Bíblia muito boa, e todos que se inscreverem terão a oportunidade de estar adquirindo uma Bíblia dessa, né? É como se fosse uma cortesia, uma Bíblia que custa quase R$300 se fosse para vender, né? Então as pessoas fazem a sua inscrição, vai ganhar o material, a apostila do discipulado, o certificado, todo o material e ainda uma Bíblia para o seu estudo, né? Seu devocional, seu estudo da Palavra de Deus. Então, nós vamos estar realizando este evento e pedimos que você faça a sua inscrição, tá bom? Nos dias 27 e 28 de fevereiro, teremos esse grande seminário de discipulado, evangelismo e discipulado. Vamos, portanto, agora para a nossa revista. Meus irmãos, nós estamos já na quarta lição. Já estudamos aqui o mistério da Santíssima Trindade, que foi uma abertura da lição ou do trimestre, né? E nós entramos, portanto, no primeiro bloco da lição. Nós estamos falando sobre a pessoa do Pai. E nós estudamos aqui na lição 2 o Deus Pai. Nós já falamos aqui, e a Bíblia nos respalda, que é o único Deus que subsiste em três pessoas distintas, com a mesma substância, mas são três pessoas, um único Deus. E nós estamos estudando, portanto, a primeira pessoa da Trindade, que é a pessoa do Pai. Na lição de número 3, nós estudamos o Pai enviou o Filho, e na lição de hoje iremos estudar a paternidade divina. Veja só, meus irmãos, são duas coisas distintas. Nós temos a pessoa do Pai, que foi estudada na lição 2, a pessoa do Pai, e hoje nós vamos estudar a paternidade divina. Observe que são duas coisas diferentes, não podemos confundir as coisas. Pessoa do Pai é uma coisa, a paternidade divina é outra coisa. É o Deus como Pai, como nosso Pai, como Pai de Jesus Cristo. Então, há uma pequena diferença, não é a mesma coisa. Então, vamos tentar entender isso aqui no decorrer da lição. Então, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele se apresenta nas Escrituras como Pai. Observe a importância que Deus dá para a família. Ele cria aí uma relação entre a Trindade, né, com a família. Portanto, ele se designa como Pai e Jesus como Filho. Então, há essa ligação aí entre a Trindade com a família. Deus se identifica como nosso Pai. Então, para a nossa lição de hoje, a lição 4,
Eu achei interessante aqui um dos objetivos da lição, por exemplo, o primeiro objetivo da lição diz assim, olha, o primeiro objetivo da nossa lição. Primeiro objetivo da lição, eu vou ler aqui para a gente. Diz assim, olha, compreender que a paternidade de Deus é eterna e inseparável de sua natureza. Então, veja só, é importantíssimo, meus irmãos, nós compreendermos acerca da paternidade divina. Todas as pessoas que existem são filhos. Então, todos que são filhos entendem um pouco sobre este assunto, paternidade. É claro que aquelas pessoas, por exemplo, que tiveram problemas com o pai, digamos, na infância, na juventude, temos muitas pessoas que tiveram dificuldade com os pais. Essas pessoas talvez não compreendam bem o papel de um pai, mas aquelas pessoas que foram bem tratadas, né, que foram amadas pelo seu pai, ela deve entender muito bem sobre a paternidade. Então, lhe convidamos para você estudar conosco esta lição sobre a paternidade divina. Como de costume, nós temos 3 pontos na nossa lição. A revelação da paternidade do Pai, primeiro ponto. O ponto de número 2, reconhecendo a paternidade do Pai. E o ponto de número 3, a experiência do amor do Pai. Então, nós temos o nosso texto áureo, está em 1 João 4,14, que diz assim: vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. A verdade prática. A paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Então, como diz aqui o texto áureo, meus irmãos, Deus enviou o seu Filho. E quando nós vamos ler lá em Mateus, quando Cristo é batizado nas águas, Deus ele faz questão de dizer assim: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Logo, se Jesus era o Filho, Deus é o Pai. Então ele já está se identificando como Pai. Então nós vamos dar uma olhada aqui no primeiro tópico da nossa lição, sobre a revelação da paternidade do Pai. Primeiro item, primeiro subtópico, definindo ou definição da paternidade do Pai. Diz assim, olha, a paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo. Nós já vimos isso na lição de número 3, que Deus ele se revela através do Filho e do Espírito Santo. Nós observamos aqui que no Antigo Testamento a gente via Deus sendo revelado através da própria pessoa do Pai. Nós observamos muito isso. No Novo Testamento, durante o ministério de Jesus, Deus, a Trindade, era revelada através do Filho. Então, a paternidade de Deus, divina, era revelada através do Filho. E, após a ascensão de Cristo aos céus, ele disse: não vos deixarei órfão, mas enviarei um outro Consolador. Então, hoje, na história da igreja, Deus, o Pai, é revelado na pessoa do Espírito Santo. Isso não é modalismo, né? Isso não é unicismo, que fique bem claro isso. Não é que Deus se apresenta de 3 formas diferentes, como muitos acreditam. Essa é uma doutrina que nós entendemos ser uma doutrina antibíblica, que Deus é o único Deus que se revela de 3 formas diferentes. Não, isso é modalismo, isso não é bíblico. São 3 pessoas. Não é que Deus se revela de 3 formas, não. São 3 pessoas reveladas nas Escrituras. Que fique bem claro isso. São 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que formam um único Deus. Isso nós vamos afirmar aqui durante todas essas lições, durante todo esse trimestre. Então, diz aqui, olha, entender a paternidade divina é uma fonte de consolo
Podemos confiar no cuidado do Pai, pois Ele é o organizador de toda boa dádiva. Está lá em Tiago 1,17. Irmãos, é muito importante ou é indispensável para o crente, para o cristão, entender a paternidade divina. Nós só vamos compreender de fato o cristianismo se nós entendermos acerca da paternidade de Deus, sobre essa paternidade divina. Por que Deus enviou o seu filho, por exemplo? Vamos já ver aqui mais na frente. Por que ele envia o seu filho? Porque ele é pai. Quem é pai ama. Como nós já dissemos aqui, a menos que seja um pai totalmente desprovido das suas características, como muitos que há por aí, mas se tratando de um pai normal, ele ama os seus filhos, quer o bem dos seus filhos e faz o possível para que eles estejam bem. Então é algo muito importante nós entender acerca da paternidade divina, porque desta paternidade divina, do resultado dessa paternidade divina, nós temos hoje a nossa salvação através do Filho enviado que nós estudamos na terceira lição. Veja só, o subtópico 2, a paternidade eterna do Pai. A paternidade de Deus não tem início no tempo. Deus é Pai desde toda a eternidade. O irmão faz questão de colocar aqui, meus irmãos, é que Deus ele não é Pai simplesmente a partir do momento em que Jesus nasceu da Virgem Maria. Alguém pode entender assim, não, Deus passou a ser Pai de Jesus a partir do momento que ele nasceu da Virgem, se encarnou, né, e veio a esse mundo, então a partir daí Deus agora é o Pai, Jesus é o Filho. Não. Essa compreensão também não é bíblica. Tanto Deus, o Pai, ele é Pai desde a eternidade, quanto o Filho é Filho desde a eternidade. Isso deve ficar claro na nossa sala de aula, diante das nossas classes da Escola Bíblica Dominical. O Pai gerou o Filho. Terceiro subtópico. A geração do Filho não implica criação. Ele sempre existiu com o Pai, com a mesma essência. Veja só, meus irmãos, Jesus, como eu já disse aqui, ele não passou a ser filho depois que gerou-se no ventre materno de Maria. Deus sempre foi um filho desde a eternidade, ele sempre foi filho. É algo que é difícil de explicar, porque a nossa mente não tem essa capacidade de compreender isso de forma plena. Mas Jesus sempre foi filho, porque Deus é o Pai, é aquele que é a origem de todas as coisas. Então, Cristo, apesar de ser eterno, mas desde a eternidade, ele sempre foi filho. Na oração, lá em João, ele diz, Pai, glorifica-te o teu filho com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Então, ele já existia e já era filho antes da criação do mundo. Então, quando a Bíblia diz aqui, lá no Salmo, acho que é o Salmo 2, e também lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 5, diz que o Senhor fala, eu hoje te gerei. Isso não quer dizer que a partir desse momento, Cristo começa a existir. Logo, fosse assim, Cristo teria um início, um começo, e ele tendo um começo, um princípio, ele não seria Deus. Então, esse gerei que o Senhor está falando aqui, meus irmãos, ele não tem uma conotação de como nós compreendemos hoje. Quando se fala de gerar, logo, vem na nossa cabeça a relação que nós temos, digamos, com a nossa família. Olha, se eu gerei, ou se eu fui gerado de meu pai, logo eu tive um começo. Não. Essa relação da Trindade não é assim. Quando a Bíblia diz, o Senhor falou, eu hoje te gerei, isso é na eternidade. Deus é Pai, Cristo procede de Deus desde a eternidade. Isso é o que a Bíblia diz acerca da Trindade. O quarto subtópico, o Pai concede o Espírito. O Espírito Santo também tem sua origem no Pai, mas de um modo distinto. Ele procede do Pai, 1 João 15, 26, e é enviado pelo Filho. A gente vê isso quando Jesus falou, né, que ele ia enviar, ou que ele ia subir
pai rogaria, ele disse, ele enviará da minha parte. Você pode ler no texto lá que está dizendo assim, ele enviará da minha parte o Espírito Santo. Então, da parte do Filho. Por isso que a lição coloca isso aqui, porque está lá em João 5,26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, essa relação aqui, não, é João 15,26, né? E é enviado pelo Filho, João 16,7. Saber que o Espírito Santo procede do Pai, do Filho, é muito mais do que um detalhe teológico. É uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida cristã. Então é importante que todos nós tenhamos essa consciência para saber de que essa relação que existe entre as três pessoas, irmãos, é tão estreita, é tão próxima, né? É a chamada na teologia pericorese, né? Essa relação que há entre as três pessoas, e que disso depende todo o cristianismo, toda a existência do cristianismo depende de tudo isso, porque sempre foi assim desde do início da igreja. Vamos aqui para o segundo ponto, reconhecendo a paternidade do Pai. Confessar a Cristo como Filho, a confissão de que Jesus é o Filho de Deus, é um ato central da fé cristã. Veja o que diz o versículo aqui. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Observe que essa afirmação, irmãos, ela é uma afirmação divina. A Bíblia diz que se não for por Deus, ninguém pode fazer essa declaração, a não ser que seja uma revelação divina. Quando Pedro, por exemplo, após o Senhor Jesus questionar sobre quem seria ele, quem diz os homens ser o Filho de Deus, aí falaram, uns dizem que tu és João Batista, que tu és Elias, tu és Jeremias, ou um dos profetas. Jesus disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, tomando a palavra, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a Bíblia diz que o Senhor falou para ele, não foi carne nem o sangue que tu revelaste, mas meu Pai que estás nos céus. Então esta declaração pública de que Jesus é o Filho de Deus, isso não é uma declaração humana, não é uma declaração carnal, mas é uma inspiração divina, é uma declaração que é dada por Deus. Só da parte de Deus é que pode vir esta declaração tão poderosa, tão maravilhosa para todos nós. Negar o Filho é, por consequência, negar o acesso ao Pai. Que cada crente possa, com o coração cheio de fé e gratidão, proclamar com ousadia, Senhor meu Deus e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. O segundo subtópico, a perfeição do amor do Pai. O amor faz parte da natureza do Pai. Veja só, a perfeição do amor do Pai. Bom, disso a gente não tem dúvida, né? Para início de conversa, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, ou de uma forma tão grande, de uma forma tão inexplicável, que deu o seu Filho unigênito, né? Então, por aí a gente já vê a perfeição do amor de Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus tem em nós. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus. E Deus nele. O amor do Pai é sacrificial, demonstrado ao enviar o seu Filho. Então, como eu já disse aqui, meus irmãos, quem ama, o Pai que ama, ele sacrifica-se, ele se sacrifica pelo Filho. Ele faz alguma coisa pelo Filho. O pai que não tem interesse em ajudar o filho, em trazer melhorias para o filho, esse não é um pai. Não é de fato um pai. O pai, aquele que de fato é um pai, ele quer o melhor para os seus filhos. Ele se sacrifica, ele faz alguma coisa para que o seu filho possa crescer bem, para que possa ser educado, para que possa ser bem alimentado. Afinal de contas, ele cuida, ele se sacrifica, ele trabalha, ele faz o impossível para proporcionar o bem-estar dos seus filhos. E foi o que Deus fez para conosco. Ora, Deus, nós já estudamos aqui outra lição, ele é pai, meus irmãos. Não só porque ele é o pai de Jesus, não, mas é porque ele é o pai de todos nós. Toda esta relação que existe
de Deus com a humanidade é uma relação de pai para filhos. Tudo que existe, a começar pela nossa salvação, que foi, a Bíblia diz que isso foi traçado ainda antes da fundação do mundo. Tudo isso é demonstração do amor do Pai para conosco. Então, é sacrificial esse amor. Quem ama se sacrifica. E Deus provou isso pelo fato de enviar o seu Filho para nos salvar. As bênçãos da filiação divina. Olha, as Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo o temor, especialmente o medo do juízo. Isto é o perfeito amor para conosco, para no dia do juízo, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Isso, irmãos, é por isso que precisamos entender sobre a paternidade divina, para que nós possamos perder o temor do juízo, do inferno, sabendo que nós estamos garantidos, que estamos seguros, porque estamos protegidos pelo nosso Pai. Deus, que é o nosso Pai, que fez tudo por nós, que promoveu tudo desde antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, ele já, com o cuidado de Pai que ele tinha para conosco, já providenciou tudo para nos livrar da condenação do inferno. Por isso que João 3,16 disse, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tudo que foi feito por Deus em relação à salvação foi para nos livrar da condenação do inferno. Isso é o cuidado de um pai. Terceiro ponto, a experiência do amor do pai. Olha, o amor é aperfeiçoado no crente. Veja só, o aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito. O Espírito Santo ficou aqui para isso. Deus enviou o Espírito Santo, meus irmãos, não só para aplicar a salvação em nós. Nós já estudamos aqui que Deus, o Pai, ele planejou o projeto da salvação, ele arquitetou, foi o grande arquiteto, ele elegeu e ele agora envia o seu filho. E o filho agora entra em cena, realiza todo o projeto salvífico e agora, depois que está tudo consumado, ele disse, né, lá na cruz, Pai, tudo está consumado, tudo está acabado, tudo está pronto. A partir daí, entra em cena agora o Espírito Santo. Não só, irmãos, para aplicar em nós esta salvação, não só para isso, mas para cuidar de nós passo a passo. O Espírito Santo não simplesmente aplica a salvação em nós e a partir daí nos abandona, não. Ele continua conosco, cuidando de nós, nos ajudando no aperfeiçoamento. Ele é quem prepara a noiva para encontrar com Cristo. Portanto, o aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito Santo, é o que diz o texto aqui, o primeiro subtópico do terceiro tópico. Olha, o segundo, o amor é a marca dos filhos de Deus. Irmãos, preste bem atenção nisso aqui. O amor é a marca dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus, ama de fato. Quem é filho de Deus, de fato, tem amor. Demonstra esse amor nas suas ações, nas suas obras. Se alguém não tem amor, o próprio João escreveu isso na sua primeira epístola, se alguém não demonstra esse amor uns para com os outros, para com os irmãos, João pergunta assim, como que tu pode amar a Deus se você nunca viu? Se você não ama o seu irmão que você está vendo, que você vê, se relaciona com ele, como você pode amar a Deus que nunca viu? Logo, se eu não amo meu irmão, se eu não tenho amor em mim, logo eu não sou filho de Deus. Logo eu também não amo a Deus. Não tenho, portanto, este vínculo de filho com este Pai divino. Então, por isso que diz aqui, o amor é a marca dos filhos de Deus. Olha, o amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. O amor distingue o verdadeiro filho de Deus. Ou seja, ele diferencia, ele separa quem é filho de Deus e quem não é. Essa demonstração, ela vem à tona, ela entra em prática através do amor. Quando nós dispensamos o amor, liberamos amor para com o nosso semelhante, para com o nosso próximo, nós estamos, portanto, demonstrando que somos filhos de Deus. Não foi isso que Jesus falou aos seus discípulos, quando perguntaram a ele
Qual é o primeiro grande mandamento? O Senhor disse: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o nosso semelhante. Se eu amo a Deus, logo eu vou também amar o meu semelhante, porque esse é o segundo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então essa é a marca do cristão, o amor. Somos amados, ou fomos amados primeiro, o último subtópico do ponto 3. A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Aqui o último parágrafo diz assim: antes da nossa redenção, houve uma cruz sangrenta preparada por amor. Meus irmãos, nós hoje, que somos salvos em Cristo, temos a nossa salvação pela graça de Deus, isso não é mérito nosso, meus irmãos, não é mérito da humanidade. Isso é simplesmente fruto de amor. Como diz aqui a lição, antes de nós estarmos aqui, houve um sacrifício, houve uma cruz sangrenta para estarmos aqui. Então, nós amamos hoje é porque Deus nos amou primeiro. Então, veja só, é claro que nós precisamos, irmãos, responder positivamente à salvação, ao chamado de Deus. Mas o projeto salvífico, todo o projeto da salvação, toda a nossa salvação, ela é iniciativa de Deus, ela é iniciativa divina. Tudo o que nós temos hoje, nós não participamos, porque isso foi gerado, foi feito na eternidade. Então, nós precisamos sim responder positivamente, mas Deus já fez isso ainda antes da fundação do mundo. Ele planejou tudo. Toda a nossa salvação foi um projeto feito por Deus. Então, Ele já nos amou ainda antes da fundação do mundo, a Bíblia diz. E nós hoje, nós simplesmente demonstramos esse amor, nós refletimos isso, porque nós adquirimos isso por Deus, gratuitamente, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade. Concluindo nossa lição, conclusão: a paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho, concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Confessamos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro. Amados primeiro, né? E somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. Meus irmãos, nós precisamos viver em comunhão, porque, como eu já disse aqui, é através da nossa comunhão com os nossos irmãos que vamos demonstrar o amor de Deus. Imagine uma igreja, imagine um grupo de crentes que não ama, que não demonstra esse amor. Nós vimos isso na igreja primitiva, por exemplo, os irmãos amavam-se uns aos outros, que eles até exageravam, vendiam até suas propriedades para repartir com os que tinham necessidade. O amor tão grande que fluía dentro deles, que eles se sacrificavam. É claro que nós não somos obrigados a vender tudo que nós temos para dividir com os outros, mas os irmãos da igreja primitiva tinham isso tão forte dentro deles que eles faziam isso. Demonstração do amor, porque fomos amados primeiro, porque nós sentimos em nós esse amor de Deus e ficamos, portanto, tão felizes, tão gratos, que nós fazemos coisas assim fortes, coisas profundas, por causa do amor de Deus que foi derramado em nós primeiro. Então, a paternidade divina trouxe a nós esse tão grande amor que nós hoje refletimos esse amor na vida das outras pessoas, dos nossos irmãos, do nosso próximo, do nosso semelhante, porque somos de fato amados por Deus. Que esta lição possa ser uma bênção nas nossas vidas, que possamos estar lá nas nossas igrejas domingo, estudando esta lição. Não perca a escola dominical, matricule-se e participe da melhor e maior escola bíblica que existe, a Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua vida, a todos nós em nome de Jesus. Amém.